Olá, meus queridos irmãos e irmãs, buscadores e buscadoras. Espero que estejam todos bem. Aqui mais uma vez, dando continuidade no nosso estudo das plantas. Hoje nós vamos ver as ervas mornas. E aí, como é que foi o vídeo das ervas quentes? Vocês gostaram? Pois então, este vídeo sobre ervas mornas, nós também selecionamos 7 ervas para trazer aqui para vocês. E não menos importante e não menos bacana ficou também esse vídeo. Eu acredito que vocês vão gostar muito também. Tem muita coisa interessante sobre essas ervas e a gente vai ver isso a partir de agora. Vamos lá! Muito bem, queridos. Então, vamos avançar no nosso estudo sobre as ervas. E hoje, então, vamos ver as ervas mornas. E, como fizemos no vídeo anterior, vamos recapitular o que são ervas mornas. Ervas mornas, elas atuam como equilibradoras de energia. Tá? Além disso, elas atenuam efeitos negativos de ervas quentes. Como vocês sabem, as ervas quentes têm um poder muito agressivo, principalmente no campo astral, no campo etérico. Então, as ervas mornas elas vêm para atenuar os efeitos das ervas quentes. E além disso, elas ajudam a restabelecer a energia, restabelecer o campo astral, o campo magnético e o campo áurico. Então, digamos que ela ajuda a restabelecer os corpos espirituais ou o campo espiritual ou sutil como um todo, tá bem? Então, todas as ervas que nós vamos ver agora possuem essas 3 características. Tá? Quais sejam novamente? Elas equilibram, atuam como equilibradoras de energia, elas atenuam os efeitos negativos das ervas quentes, quando elas estão juntamente com as ervas quentes, e ainda ajudam a restabelecer, a recompor os corpos espirituais, aí, o campo etérico e astral. Muito bem. Então, nós vamos começar o nosso estudo das ervas mornas com o alecrim. Isso mesmo, vamos iniciar hoje, meus irmãos, com o alecrim. Essa planta, ela é maravilhosa, não poderia deixar de estar aqui no top 7, do nosso estudo das plantas. E vamos ver então as características do alecrim. Bom, o nome científico do alecrim é Rosmarinus officinalis. Tá? Ela é rica em flavonoides, terpenos e ácidos fenólicos que proporcionam propriedades antioxidantes. Tá? Esses compostos químicos ou seja, essas substâncias que compõem essa planta, esses princípios ativos, têm propriedades antioxidantes, ou seja, não deixa envelhecer o corpo. E o tratamento fitoterápico do alecrim é problemas de digestão, infecção urinária, vômito, diarreia, excesso de peso, retenção de líquidos. Então, essa erva é muito importante para pessoas que possuem esses problemas. A pessoa possui excesso de peso, mas por consequência da própria retenção. Tá? Também ela é uma planta calmante, então ela ajuda a aliviar o estresse. Muito importante também no tratamento e combate do Alzheimer. Alivia dores de cabeça, retira gorduras no fígado,
É muito boa também para diabetes. Ela também tem propriedades anti-inflamatórias, então ela ajuda a combater ou retirar a inflamação e também ajuda a combater problemas de circulação. Então vejam, meus irmãos, quantos benefícios para o nosso corpo físico o alecrim nos traz, né? Então, conforme nós mostramos acima, o alecrim possui propriedades antissépticas, depurativas, antiespasmódicas, antibióticas e diuréticas. Tá? E por essa razão também ajuda no combate ao câncer, diminuindo o desenvolvimento de células tumorais. Bem, então veja-se mais um benefício extremamente importante do alecrim. Além disso, meus irmãos, o alecrim ajuda a fortalecer os fios de cabelo. Isso mesmo. Melhorando a circulação no couro cabeludo, bem como combatendo a oleosidade, a oleosidade excessiva e a caspa, que são grandes inimigos do nosso cabelo, né? Eles enfraquecem o couro e acabam por causar a queda capilar, né? Então o alecrim também funciona muito nesse sentido. Bom, não são ervas quentes, mas como toda planta que nós temos na nossa natureza, ela também pode ter, né, como tem, contraindicações, né? Então, as mulheres, né, durante a gravidez e a lactação, não devem ingerir chá de alecrim, tá? Bem como crianças de até 5 anos de idade. Tá? Outra coisa, pessoas com epilepsia também não devem ingerir o chá de alecrim, pois apesar de ter um efeito calmante, curiosamente, ela desenvolve ou pode vir a desenvolver crises em pessoas com epilepsia. Talvez isso se deva a substâncias ativas, alguma daquelas que a gente falou anteriormente, tá bem? Além disso, né, o uso excessivo ou consumo, ou ingestão excessiva do alecrim, através de chá, enfim, pode causar náuseas e vômitos. Tá? E em contato com a pele, ela pode causar também irritação. Mas apesar disso, meus irmãos, o alecrim tem benefícios espirituais tremendos, né? Então, no tratamento fitoenergético, o alecrim ajuda a trabalhar, né, a tratar o esgotamento mental, perturbações, depressão, insônia, ansiedade descontrolada, síndrome do pânico. Ele também é muito usado na cirurgia espiritual, vejam só, meus queridos, a importância do alecrim, né? Ajuda a reconectar energias positivas de ancestralidade que foram interrompidas em algum momento. Ajuda também na limpeza de processos kármicos e motivos que levam às desarmonias. Também trabalha na redução da baixa estima, tratando também questões da criança interior ferida. São aqueles casos de traumas que muitas pessoas têm, que não conseguem vencer na vida, não conseguem ir para frente, tanto na prosperidade do dinheiro, no amor e até mesmo na saúde, não é? Por questões ou traumas passados, de épocas de infância. O alecrim é usado nesse tratamento também, vejam só que maravilha, né? Também é uma planta que ajuda no desfazimento de magia negra, de feitiços, combate invejas, pragas, maldições, mal-olhado, amarração e separação espiritual. Ajuda também no tratamento de obsessores desencarnados, afastamento
e desligamento de encostos e consciências negativadas, que são aquelas formas de pensamento que a gente já estudou bastante. Tá? Também é muito boa para desfazer programações negativas, crenças limitantes, processos auto-obsessivos no campo mental e emocional. Também é importante no tratamento e harmonização dos chakras e dos corpos espirituais. Vejam só, meus irmãos, o alecrim, ela é uma planta mística e espiritualística, vamos dizer assim, né? Trabalhos como apometria, regressão e outras tantas terapias holísticas que a gente tem por aí, disponíveis, né, pela espiritualidade maior, essa planta pode ser usada nestes trabalhos, né, tratando diretamente questões que envolvem os corpos espirituais. Então o alecrim, por isso ela foi a primeira planta que a gente trouxe aqui para vocês. Talvez a maioria de vocês não tinha conhecimento dos benefícios espirituais e de como ela é tão empregada em trabalhos espirituais, né? E para finalizar, consequentemente, ela também é uma planta de limpeza, ela ajuda a afastar energias negativas, né? Atraindo felicidade, harmonia, e ainda ela alivia o estresse, né? Ajuda a melhorar o raciocínio e também ajuda a melhorar a autoestima da pessoa. Tá bom, meus queridos? E o uso dessa planta? O uso dela, basicamente, é em chás. O alecrim é usado em chás. Em comidas também se usa, né? Mas aqui na parte espiritual, fitoenergética, em banhos, em trabalhos, em benzimentos, simpatias, amuletos e defumações. Tá bem, meus queridos? Muito bem. Com isso, vamos avançar para a segunda erva, não tão menos importante, que é a alfazema, também conhecida por lavanda. O nome científico é Lavandula angustifolia, né? Então, pelo próprio nome científico, ela também popularmente conhecida por lavanda ou lavândula. Tá? Bom, meus queridos, essa erva morna, ela pode se comportar também como uma erva fria. Como assim, Glaito? Erva morna quando ela está juntamente com as ervas quentes, com outras ervas. Então ela está ali para equilibrar, né, a energia mais agressiva da erva quente, quer dizer, ela está reduzindo, equilibrando, tá? E ela será erva fria quando ela estiver sendo usada sozinha para uma determinada finalidade, tá bom, queridos? Essa é a diferença. Então, a lavanda, né, ou alfazema, é uma das plantas que ela pode ser considerada tanto morna quanto fria, dependendo se ela está sendo usada com outras plantas, não é, quentes, ou sozinha, tá bom? Muito bem. E qual é o tratamento da lavanda fitoterápico? Ela ajuda a diminuir a ansiedade também e agitação. Tá? Essa é uma planta muito calmante. Ela também ajuda a reduzir a pressão arterial, reduz a febre, estimula a cicatrização de aftas. Ela também tem propriedades cicatrizantes. Tá? Estabiliza o batimento cardíaco. Então ela é muito boa, né, para quem tem problema cardíaco. Tá? Principalmente pressão alta. Tá bem? Então é no tratamento da pressão alta. Ajuda a reduzir dores de cabeça, enxaquecas, né? Promove o relaxamento do corpo e da mente,
melhora a qualidade do sono para pessoas que têm insônia e não conseguem dormir bem, tá? Ajuda também a reduzir o estresse e ainda é usada no tratamento da depressão. Então vejam, meus irmãos, como a alfazema também é uma planta muito, muito importante, faz muito bem para o nosso corpo. Tá? A alfazema tem propriedades relaxantes, como dissemos, calmantes, antiespasmódicas, analgésicas e antidepressivas. Também tem propriedades que beneficiam a pele e o rosto, podendo ser utilizada para fazer hidratação natural. Vejam que interessante, né, meus queridos? E obviamente que essa planta também tem os seus efeitos, né, colaterais e as suas contraindicações. Quais sejam, né? Então, quem não deve ingerir o chá de alfazema ou de lavanda? Pessoas que têm úlceras gástricas, né? Mulheres grávidas e aquelas pessoas que possuem alergia ao óleo essencial da planta, tá bem? E digamos aqui de passagem que essa é uma planta muito cheirosa, muito aromática também, né, meus irmãos? E os efeitos colaterais dessa planta, quando ingerida em excesso, né, é a sonolência, devido às suas propriedades relaxantes e calmantes. Então, principalmente quem dirige, né? Se você vai sair para conduzir um veículo, seja um carro, uma moto, caminhão, enfim, até mesmo uma bicicleta, procure não tomar esse chá, né? Principalmente fazer seu uso excessivo. Tá? Ele pode causar sonolência. Muito bem. Mas por outro lado, quais são os benefícios energéticos da alfazema? A alfazema, na forma de banho, chá ou defumação, ela ajuda a combater o estresse, ajuda na tomada de decisões, isso é muito importante, restabelece o equilíbrio emocional, acalma a mente, pois ela é muito calmante, né? Combate a insônia, depressão, ansiedade, como nós já vimos. Mas ela é fitoterápica. A insônia, depressão e ansiedade, sim, essas doenças, vamos dizer assim, também elas são consideradas tanto fitoterápicas, uma vez que elas agem na mente do corpo físico, quanto doenças fitoterápicas não, né? Doenças físicas, perdão. Uma vez que elas agem no corpo físico, na mente, quanto doenças espirituais, uma vez que esses sintomas também atingem os corpos espirituais, né? E o campo energético da pessoa. Então, por isso elas estão tanto na parte da fitoterapia quanto da fitoenergética, tá bom? Além disso, a alfazema atua principalmente na região da garganta, ou seja, no quinto chakra, que é o chakra laríngeo. É isso aí, então vejam a importância dela, né? Ela também é uma também é uma planta de limpeza espiritual profunda, em que pese ser uma erva morna, tá? Como dissemos, ela atua nos chakras e também nos corpos espirituais. Além disso, a alfazema ajuda a neutralizar energias nocivas, negativas, e ainda promove o equilíbrio espiritual, né? Ela não promove tão somente o equilíbrio energético da planta em si, ou das plantas quentes, mas também o equilíbrio espiritual da pessoa. Tá? E olha só que legal, a alfazema ela também ajuda pessoas com dificuldades
em concretizar seus ideais, né? Pessoas tristes, deprimidas, pessoas com sentimento de fracasso. Tá? Então ela também ajuda a remover esses pensamentos, essas limitações, tá bem? E também auxilia aquelas pessoas imaturas e infantis a verem a vida de uma forma mais otimista, né? Assim como o alecrim, ela faz esse trabalho também. Então vejam a quantidade de benefícios da alfazema, meus irmãos. E não para aqui. Além disso, ali, como nós vimos, na forma de chás, banhos, né? Tem aqueles benefícios. Mas, na forma de essências, porque ela é uma planta muito cheirosa, né? Principalmente devido aos óleos aromatizantes. Os benefícios são que ela ajuda a acalmar o ambiente, harmonizando as energias. Tá? Ela auxilia na meditação, especialmente quando os conflitos emocionais tendem a bloquear, né, a própria meditação, aqueles pensamentos, aqueles conflitos emocionais que impedem o esvaziamento da mente. Tá? Então, a alfazema vai ajudar nesse processo na forma do seu aroma, né, dos óleos essenciais, mas desperta a sensibilidade espiritual, reforçando a ligação com o eu superior. Né? É uma consequência da anterior, né, meus irmãos? Que ela ajuda não só esvaziar a mente, né, como também ajuda no processo de ligação com a espiritualidade maior durante a meditação. Ainda remove bloqueios e conflitos de vidas passadas que possam impedir o crescimento espiritual. A alfazema também é usada nesse trabalho espiritualístico de traumas passados, vidas passadas, não é? Nessas terapias holísticas também, então, se usam a lavanda, a alfazema. E olha que bacana, ela ajuda a ativar o chakra coronário, que é o sétimo chakra, né? Tornando fluida a corrente energética entre esse chakra e os demais, ou seja, estabelecendo uma ligação, permitindo o fluxo da energia que recebemos, né, a energia universal, e que ela se torne fluídica por dentro dos chakras e das nadis também, né, através das nadis. Ela, vamos dizer assim, né, ela ajuda a desbloquear, né, ela remove esses bloqueios também dos chakras, tá? Mas impede estados de desorientação e excessiva estimulação espiritual que esgotam o corpo físico, né? Ou seja, quando há um desequilíbrio onde a parte material e espiritual não estão em equilíbrio, né? Onde está mais espiritual do que material, né? E isso obviamente esgota o corpo físico, porque todo o trabalho, toda a atividade espiritual consome energia vital, né? E consumindo a energia vital, ela não consome só a energia sutil, né? A energia espiritual, ela também consome a energia física. Porque sabemos, meus irmãos, que o nosso corpo físico, ele só é mais denso, né, devido às ligações dos átomos, não é, das moléculas. Nada aqui é sólido em verdade, né? Tudo está mais denso apenas, tá bem? Então, obviamente que essas energias vão se enfraquecendo e vão enfraquecendo o corpo físico e a próprio desgaste espiritual, né, energético também vai causar cansaço físico, tá? Então a lavanda vem para reequilibrar, por ser uma planta morna,
né? Por ser essa própria característica em si, ela vem também ajudar a equilibrar não só, volto a dizer, energias das plantas envolvidas, mas também da energia espiritual da pessoa, ou campo magnético, áurico, enfim, tá bom, queridos? E por fim, ela produz esse equilíbrio interno, né, induzindo a cura de personalidades fragmentadas e equilibrando, portanto, a espiritualidade da pessoa. Então meus irmãos, é magnífico, né? É magnífico. Essa planta não poderia de estar aqui. Alecrim e alfazema também muito usada, né, nas defumações, como nós vimos anteriormente, e até nos pontos, né? Beijoim, alecrim e alfazema. Vamos defumar, filhos da fé, né? Com essas plantas. Não tem como não trazer aqui, não é? Bom, e o uso da lavanda ou da alfazema, né? Então ela é usada em chás, em banhos, trabalhos espirituais, também usado como amuletos, né? Outra coisa, as pessoas colocam muito também embaixo do travesseiro. Essa também é uma planta que pode e deve ser usada embaixo de um travesseiro, ou trazer num breve, né, dentro do bolso, para ajudar, né, a manter o equilíbrio espiritual, a ajudar a dormir, a ter um bom sono, a se reequilibrar energias, ou tê-la mesmo no próprio ambiente. Né? Isso também vai propiciar com que o ambiente em si se equilibre, e sem falar na parte aromatizante, que o próprio aroma ali já vai fazer o trabalho espiritual que nós acabamos de ver. Também é usado em simpatias e defumações. E com isso nós encerramos aqui a segunda erva, tá bem? Agora então vamos avançar para a terceira erva, que é o manjericão. Isso mesmo, meus irmãos. Também uma planta muito importante na nossa vida, tanto material quanto espiritual, conforme a gente vai ver aqui. Muito bem, o nome científico do manjericão é o Ocimum basilicum. O manjericão, essa planta, né, ela é rica em óleos essenciais como geraniol, eugenol e linalol, além de ter ótimas quantidades de taninos, saponinas e flavonoides. Essa planta, meus irmãos, assim como a alfazema, também é vista às vezes como erva fria. Como assim? Do mesmo jeito que nós falamos. O manjericão, quando ele é usado com ervas quentes, ele vai ser visto, né, ou vai desempenhar a função de erva morna, equilibrando aquelas energias agressivas que trazem as plantas quentes. E quando ela for usada sozinha, ela vai ter então característica de erva fria, quando ela estiver sendo usada para determinada finalidade, tá bem, queridos? Então, essas duas plantas que nós vimos, elas se comportam ora como ervas mornas e ora como ervas frias, vai depender do uso e do contexto onde elas estiverem inseridas, tá bom? Bom, e o tratamento fitoterápico do manjericão? O manjericão é muito bom para o tratamento de gripes, resfriados, bronquite, pressão alta, infarto e aterosclerose. Então, o pessoal que é cardíaco aí é muito bom ingerir, né, o manjericão, principalmente quem sofre de pressão alta. Tá? O manjericão também é muito bom no tratamento da insônia, da enxaqueca, feridas e picadas de insetos também. Tá? Também é muito boa para cólicas, dor de estômago, excesso de gases, excesso de peso, tá? Feridas como afta, dor de garganta e amidalite. E
também muito boa para o tratamento e combate da diabetes. Então, manjericão também é uma planta maravilhosa e uma planta de muita relevância, né, devido às suas propriedades. O manjericão ele possui propriedades antiespasmódicas, propriedade digestiva, diurética, sedativa e antioxidante, tá? Porque ela é rica em ácido ursólico, tá? Ela tem, esse ácido possui essas propriedades tanto antioxidantes quanto anti-inflamatórias, que protegem e melhoram as funções do fígado, melhorando consequentemente a digestão, né, meus irmãos? Então, é muito usada também na comida, né? O manjericão é um excelente tempero, tá? Mas, por outro lado, meus irmãos, como qualquer planta, né, ela tem as suas contraindicações. Então, por exemplo, quem não deve ingerir manjericão? Pessoas com pressão baixa, né? Porque ela é uma planta que ajuda a baixar a pressão, né? Então, ela, como nós vimos, ela é usada no tratamento da pressão alta, né? Então, ela ajuda a baixar. Então, quem tem pressão baixa não pode, né? Também não deve ingerir manjericão gestantes, né? As mulheres em lactação, crianças menores de 12 anos, né? E aquelas pessoas alérgicas ao manjericão, tá? Porque além da pressão baixa, né, que ela pode ocasionar, baixar mais ainda, né, dar um problema maior, ela também pode causar alergia a algumas pessoas, tá? Por causa dos seus componentes, tá bem? Bom, e por outro lado, o tratamento fitoenergético do manjericão. O manjericão, pessoal, é uma planta que ajuda na liberação do amor, tá? Do campo amoroso. Pessoas que são muito introspectivas ou pessoas que têm dificuldade em, vamos dizer, distribuir o amor para as pessoas, né? E isso pode atrapalhar até um relacionamento onde a pessoa é muito, digamos assim, seca, né? Uma pessoa que não demonstra amorosidade. Então o manjericão ajuda neste sentido, na liberação do campo amoroso, do amor que a pessoa tem, né? Nas demonstrações de afeto, nesse sentido, tá bem? Além disso, o manjericão também combate a falta de coragem, né? A pessoa ajuda a dar coragem para aquela pessoa. Então essa também é um dos efeitos muito interessantes do manjericão. Além disso, ela elimina a raiva da pessoa, ela ajuda a restabelecer a saúde, ela a curar doenças, tá? É muito usada principalmente em trabalhos espirituais. Também ajuda na fertilidade, né? O pessoal principalmente tem dificuldades nesse sentido, né? Muitas vezes por questões emocionais, questões de cansaço mental ou da própria rotina da vida corrida, né, que nós vivemos, que podem bloquear alguma coisa relacionada à fertilidade. Então o manjericão é muito bom nesse sentido. Por outro lado, meus irmãos, no campo material, o manjericão ajuda a atrair a prosperidade, também ajuda a harmonizar o ambiente, né? Seja a sua casa, seu ambiente de trabalho, enfim. E também, embora seja uma planta morna, ela também ajuda a fazer a limpeza energética do ambiente, juntamente com as ervas quentes. Então ela não só faz o equilíbrio energético das plantas, como
atua na limpeza, tá? E o uso do manjericão? Ele é usado em chás, comidas, também, né, como temperos. Também usado em banhos, trabalhos espirituais, como amuletos, usado também em simpatias e defumações. Tá bem, queridos? Então, aí nós vimos o manjericão. Muito bem, vamos avançar, então, para a quarta planta, ou a quarta erva, que é a pitangueira. É isso mesmo, meus irmãos, é a folha da pitangueira. Nós não vamos ver aqui o fruto, que é a pitanga, tá bem? Nessa série de vídeos do nosso estudo, será sobre as plantas e não sobre frutos, tá bem, queridos? Futuramente nós iremos fazer também o estudo de frutos, porque alguns também se encaixam dentro do conjunto ali das ervas quentes, mornas e frias, né? Então nós vamos nos ater então somente à folha da pitangueira. Posteriormente então faremos o estudo da pitanga, que também é muito importante, é uma fruta gostosa e muito importante também, não só para em questões de fitoterapia, como fitoenergética, tá bom, queridos? Muito bem. Bom, o nome científico da pitangueira é Eugênia uniflora, tá? E os polifenóis presentes na pitangueira contribuem para o equilíbrio da flora intestinal. Muito bom, portanto, para o funcionamento aí do aparelho digestivo, como nós vamos ver, e também do intestino, né? E outra coisa, meus irmãos, a folha da pitangueira é rica em antioxidantes, também ajuda, né, no combate ao envelhecimento, principalmente o envelhecimento precoce, né? Bom, e o tratamento fitoterápico, então, da pitangueira, né? Ela ajuda a combater a diarreia, reforça o sistema imunológico, muito importante, né? Neutraliza radicais livres, ou seja, aquelas substâncias que poderão, inclusive, causar tumores nas células saudáveis, né? Então ela neutraliza esses radicais livres, mantendo as células saudáveis. Também muito usada para o tratamento de asma, bronquite. Também quem tem inflamações como artrite reumatoide, tá? Vejam a importância. Também usado no tratamento da gota. E olha que interessante, meus irmãos, a folha da pitangueira é muito boa também para o tratamento de óleos secos, né? Sem lágrimas, vamos dizer assim, né? Sem aquela lubrificação, né? E também da cegueira noturna, né? E mais, ela também tem propriedades que ajudam a combater fungos e bactérias. Então vejam a importância dessa planta também, dessa erva, né, para o nosso corpo físico, né? Ela possui propriedades adstringentes e digestivas. Então ela é muito boa, principalmente para o sistema digestivo. Bom, apesar dessa planta, em princípio, não ter efeitos colaterais, ela é contraindicada se for consumida em doses altas, tá? O seu consumo em doses altas para pessoas cardíacas devido à ação diurética dessa planta. Então, quem é cardíaco, meus irmãos, não deve tomar em excesso o chá da folha da pitangueira, tá bem? Mas de resto, essa erva, essa planta não possui efeitos colaterais, tá? A não ser essa questão diurética, tá bem? Mas por outro lado, meus irmãos, no tratamento fitoenergético, a pitangueira tem benefícios muito interessantes. Por exemplo,
ela ajuda a elevar a vibração do ambiente ou da pessoa na qual for trabalhado. Tá? Afasta maus fluidos. Ela também ajuda a atrair a prosperidade. Tá? Também ajuda a fortalecer o campo espiritual ou os corpos espirituais. Tá? E mais, essa planta, ela também ajuda a movimentar vida parada. Tá? Ela é uma planta de movimento e não por acaso ela também é uma planta muito usada nas religiões afro e na própria Umbanda, com a nossa amada mãe Orixá Yansan, tá bem? Então, que é um orixá de movimento também, através dos seus ventos, né? E a erva, né, a folha da pitangueira é muito usada para dar movimento à vida daquelas pessoas que estão estagnadas, né, onde a sua vida não vai para frente nem para trás, tá bom? E, além disso, a folha da pitangueira também ajuda a combater o desânimo. Então, esses são benefícios fitoenergéticos, tá? Dessa planta, da folha da pitangueira. E onde ela é usada? Ela é usada em banhos, trabalhos, amuletos, simpatias, né? Defumações e limpeza espiritual. E também, claro, chás, né? É muito usado em chás também. Tá bom, meus queridos? Com isso, nós encerramos a parte da folha da pitangueira. Agora nós iremos para a quinta erva, morna, qual seja a hortelã, essa aí que vocês estão vendo na foto. Pois bem, o nome científico da hortelã é Mentha spicata. Tá? Ela também é uma planta rica em flavonoides e óleos essenciais, como o limoneno e o mentol. Tá? Não à toa ela é chamada de menta também. Bom, e o tratamento fitoterápico da hortelã? Ela ajuda a tratar cólicas, dor de cabeça, má digestão, cansaço físico e mental, infecção causada por parasitas. Tá? Também trata gripes e resfriados, ajuda a combater ou evitar cólicas menstruais e também trabalha eliminando radicais livres, né? O que diminui bastante o risco de câncer. E além disso, ela também tem um efeito calmante, combatendo a ansiedade. Então, a hortelã é maravilhosa, né, meus irmãos? É uma outra planta que não poderia faltar aqui ao nosso top 7, né? Bom, além disso, a hortelã possui propriedades antioxidantes, analgésicas, digestivas, descongestionantes, anti-inflamatórias e antiespasmódicas. Então vejam, meus irmãos, que a maioria dessas plantas aqui, das plantas mornas que nós colocamos, são plantas antioxidantes, ou seja, se ingeridas, né, normalmente, feitas o seu uso adequado, elas vão ajudar no combate aí do envelhecimento precoce das células, né? Então vejam o quanto é benéfico, o quanto são benéficas essas plantas. Muito bem, mas apesar dos seus benefícios, algumas pessoas não podem ingerir, né? Nem devem ingerir o chá de hortelã. Quais sejam? Gestantes, lactantes, crianças menores de 5 anos, pessoas que tenham refluxo, hérnia de hiato, pedra nos rins, pedra na vesícula e inflamação da vesícula biliar. Tá? Então, pessoas que têm esses sintomas não devem, portanto, usar
fazer a ingestão do chá de hortelã. E além disso, né, meus irmãos, essa planta também poderá trazer alguns efeitos colaterais, como diarreia, prisão de ventre, alergia, né, e alguns sintomas também na pele, como vermelhidão, coceira e urticária. Pois bem, mas no tratamento fitoenergético, essa planta também é muito importante, porque ela ajuda a aliviar o estresse e o nervosismo. Então ela é muito boa porque ela possui efeitos calmantes também. Tá? Mas neste caso ela vai atuar lá no corpo mental, né? No corpo emocional da pessoa, para reequilibrar, né? E aliviar esses sintomas, né? Sintomas ruins, né? Além disso, a hortelã promove a harmonia no lar, se tivermos ela plantada em casa, né, no ambiente. Ela também é muito usada para trabalhos de abertura de caminhos. Ela também ajuda a entender e equilibrar os relacionamentos. Então, aquela questão emocional, aqueles bloqueios, né, às vezes também devido por questões de traumas, essa planta também trabalha, né, auxiliando a equilibrar essas emoções, né, sendo benéfico, portanto, nos relacionamentos. A hortelã também ajuda a superar diferenças entre pessoas com personalidades conflituosas. Então é interessante quando há muito conflito, né, numa relação entre duas ou mais pessoas, que essas pessoas possam acompanhar um chá de hortelã, vai fazer bem, vai ajudar, né, a equilibrar e também desbloquear esses conflitos, ou melhor dizendo, resolver esses conflitos, tá bem? E por último, meus irmãos, o chá de hortelã, ou melhor, a planta, né, ela também é usada na limpeza espiritual profunda, ou seja, na limpeza dos corpos espirituais, tá bom? Bom, o uso dessa planta, dessa erva, então, em chás, não é? Banhos, trabalhos, amuletos, simpatias e limpeza espiritual profunda. Então, a hortelã é uma planta bem interessante, meus irmãos, também, principalmente nessas questões emocionais e de limpeza espiritual, tá bom? Bom, vamos avançar então para a sexta planta, né? Sexta planta, que é a camomila. Isso mesmo, meus irmãos. Bom, a camomila tem uma característica peculiar, porque ela também se confunde com a sua flor, tá? Então ela é usada e consumida juntamente com a flor. Tá? Então essa é uma característica da camomila, tá? Não só a parte verde, como a florzinha ali também. Bom, e o nome científico dela é Matricaria recutita, tá? Essa é a camomila simples, porque tem a camomila romana, né? E essa não é a que nós vamos falar aqui. Tá? Nós estamos nos referindo da camomila simples. A palavra camomila, meus irmãos, vem do grego kamaimelon, que significa maçã do chão. Chegando até nós, então, né, por via do Baixo Latim, né? O que é o Baixo Latim? É uma espécie de dialeto do latim, a camomila, tá? Então, por isso, nós conhecemos a planta por camomila, tá bom? Ok. E essa planta, meus irmãos, a camomila, ela é rica em fenólicos, como flavonoides, apigenina, luteolina, patuletina e quercetina, além de outros óleos essenciais também, como o camesuleno e o alfa-bisabolol.
São nomes um pouco difíceis, né? Mas a gente faz questão de colocar até para que vocês possam, quem tiver curiosidade, pesquisar e ver, né, mais profundamente essas substâncias, né? É muito importante, porque essas substâncias, esses princípios ativos é que vão tratar, então, as mazelas aí, né, as patologias abaixo, então elencadas aqui, que é a ansiedade, o nervosismo, o estresse, né? Ela é maravilhosa, chá de camomila, para tratar disso, né? Também trata a insônia ou dificuldade para dormir, trata a má digestão, cólica menstrual, gastrite ou úlcera gástrica, diarreia, excesso de gases, feridas ou inflamações nas gengivas, é isso mesmo, ela pode ser colocada na boca ali para o tratamento. Tá? Também no tratamento de cólicas intestinais, né? Não só menstruais, mas também intestinais, dores reumáticas, gota, dor de cabeça, hemorroidas, feridas, úlceras, queimaduras ou até mesmo irritação na pele, e também trata resfriados ou sinusite. Então vejam, meus irmãos, o quanto a camomila é benéfica. Então ela não tem um efeito apenas calmante, ela é analgésica, ela é anti-inflamatória, ela tem efeitos cicatrizantes, né? Ela ajuda aí, como dissemos, na própria cicatrização das feridas. Então é uma planta maravilhosa também, não poderia faltar aqui no nosso vídeo de hoje, né? Bom, o uso fitoterápico, né, dessa planta. Então nós vamos separar aqui, porque depois nós falaremos no uso espiritual, né? Mas no uso fitoterápico, ela é usada então em chás, como nós dissemos. Ela pode ser usada em inalações, em banhos de assento, né, para tratar, como nós vimos ali, hemorroidas e outras doenças. Ela é usada em compressas e até mesmo em pomadas. Vejam então, meus irmãos, o quanto é usada essa planta, né? Mas o detalhe é que elas devem ser preparadas com flores secas, tá? Nunca com a planta e as folhas e as flores, perdão, frescas, tá? Elas devem estar todas sequinhas, tá bem? Muito bem. E como qualquer outra planta, apesar dos inúmeros benefícios que nós vemos aqui, ela também, né, tem contraindicações. Então, por exemplo, não deve ingerir chá de camomila pessoas alérgicas, né, aos componentes da camomila, e não só dela, né, a camomila ou plantas da mesma família da camomila, como crisântemo, margarida, malmiquera ou ambrósia, tá? Também pessoas que fazem tratamento com anticoagulantes, como a varfina e heparina, porque ela pode aumentar aí o risco de sangramentos, né? Porque já existe esse anticoagulante, então se tomar camomila em cima, vai potencializar o anticoagulante, vai restar, então, no desequilíbrio ali na hora do efeito do remédio, e vai causar sangramentos, né? Apesar que ervas com remédio não é uma boa combinação, né, meus irmãos? Isso a gente faz questão de colocar, né? Que essa combinação, pelo menos aqui na minha opinião, eu não vejo com bons olhos a combinação de chás com remédios, tá bem? Então, se você estiver fazendo um tratamento médico com medicações, seja para qual for a doença, por mais simples que ela seja, por mais leve que ela seja, não faça uso de ervas, né? O consumo, ingerir chá principalmente. A combinação não é boa, tá bem, queridos? Então essa planta, se ela for usada, né, com quem usa varfina ou heparina, pode aumentar, né, o risco de sangramentos e hemorragias, tá?
Outra coisa, pessoas que vão fazer cirurgias também devem evitar ingerir chá de camomila aí até mesmo 2 semanas antes da cirurgia, tá? Também tem a ver com essas questões aí, com seus princípios ativos, né? De anticoagulantes também, né? Muito bem. E também não é recomendado ingerir chá de camomila, crianças menores de 6 meses, tá? E inalação por menores de 6 anos, tá bom? Bom, contudo, ela em princípio pode ser usada durante a gravidez e amamentação, mas desde que recomendada por um médico, tá? E a camomila, volto a dizer, né, a camomila que nós estamos falando é essa comum, a Matricaria recutita, porque a camomila romana, né, essa não é recomendado a sua ingestão por essas pessoas, tá bem? Bom, além disso também o uso excessivo da camomila pode trazer alguns efeitos colaterais, como náuseas, irritação da pele, dificuldade para respirar ou respiração ofegante, suor frio, tontura severa, sensação de garganta fechada, inchaço na boca, língua ou rosto e também coceira. Então vejam, meus irmãos, que os efeitos da camomila são, além de alguns, né, inúmeros efeitos, não são efeitos leves. Então vamos ingerir, né, ou inalar ou usar a erva com moderação, tá bem? Bom, por outro lado, quais são os benefícios fitoenergéticos espirituais dessa planta, né? A camomila, meus irmãos, ela traz aqui uma característica interessante. Ela ajuda a eliminar mágoas, ódio, raiva, medo e falta de fé. Isso mesmo, tá? Então, pessoas que se envolveram em brigas, em conflitos, né? Pessoas que estão imersas em sentimentos de mágoa, né? De ódio, raivas, enfim, o chá de camomila é muito bom, né? Ou outro tipo de uso dessa planta vai fazer muito bem para ajudar nesse processo, né? A superar esse processo, tá? Ela também é muito benéfica, ajudando a combater o medo e a falta de fé das pessoas, né? Por isso que ela também ajuda a trazer esperança, né, meus irmãos? Tá? Ela também remove o estresse emocional, ela é muito importante nesse sentido. Ajuda a combater a ansiedade, principalmente a depressão. Tá? Também combate insônia. É uma planta que, por si só, ela ajuda a equilibrar energias. E por fim, a camomila atrai a paz, o bem-estar e a tranquilidade para o ambiente ou para a pessoa envolvida. Tá bom, queridos? E o uso dessa planta, o uso espiritual da camomila, então, também é dado em chás, em banhos, compressas, pomadas e trabalhos espirituais, tá? Através da própria maceração da erva, né? A gente consegue, da erva seca principalmente, para conseguir extrair aí o chá, né? E pomadas ali, compressas, enfim, né? Muito bem, meus irmãos, então, com isso nós fechamos aqui a camomila, né? Que é a sexta erva morna. E, portanto, então, vamos para a sétima e última erva morna, que é a calêndula, meus irmãos. Isso mesmo, essa que vocês estão vendo aí. Essa planta é muito interessante, tá? O nome científico dela é Calendula officinalis. Ela também é uma planta
que se confunde aí com a flor, tá bem, queridos? No seu uso, tá? Então nós vamos usar a planta e a flor, assim como a camomila, tá? Ela é muito conhecida, meus irmãos, a gente encontra bastante no campo, né? Por bem me quer ou mal me quer, né? Quem é que não lembra aí, desde a infância, né? Quando se vai ao campo, principalmente na primavera, nós podemos colher essas plantas e acabávamos nos divertindo, né, com aquela questão do mal me quer ou bem me quer, né? Servia como uma espécie de oráculo, né, do seu sentimento para uma pessoa determinada ou vice-versa, né? Mas hoje sabemos que também não é interessante colhermos, né, arrancarmos a planta para um fim fútil, né, como este, né? Bom, e também essa erva, né, ou essa flor é muito conhecida como a erva do perdão. Também, né, meus irmãos, quem nunca, quando ia pedir desculpa para alguém, pedir perdão, arrancava uma florzinha de bem me quer ou mal me quer e entregava para a pessoa como pedido de desculpas, né? Então, essa planta, ela também está no inconsciente coletivo, não só a sua essência espiritual, mas o próprio inconsciente coletivo também está intrincada, vamos dizer, com essa finalidade do perdão, né? Então, nós potencializamos essa planta também no auxílio do perdão, como nós vamos ver mais para frente, né? Bom, e no tratamento fitoterápico, a calêndula, ela ajuda no tratamento de problemas de pele, principalmente, meus irmãos, queimaduras e inflamações. Então, vejam a importância da calêndula, né, para as questões que envolvem pele, bem interessante, tá? Além disso, a calêndula ajuda a proteger o fígado, né, removendo aquelas gorduras, né, que tanto nos prejudicam, né? Bom, mas ela regula os níveis de açúcar no sangue, tá? Então, ela é muito interessante nessa questão do açúcar, tá? E também fortalece o sistema imunológico e por ser uma planta cicatrizante, né, por ter essa propriedade, ela acelera as cicatrizações na pele. Então veja os benefícios da calêndula, né, principalmente com relação à pele. Bom, e o seu uso fitoterápico, né? Então, como vocês podem ver ali, geralmente ele é feito com a erva seca, tá? Chás, infusões, banhos, pomadas, cataplasmas e tinturas, sempre com as flores secas da planta. Tá bem, meus queridos? Conforme vocês estão vendo na imagem, tá? Bom, e como qualquer outra planta, também ela não deve ser ingerida por gestantes, né, e crianças com menos de 6 anos. Tá? Então ela é contraindicada para essas duas classes. Ela não é, por outro lado, uma planta de muitos efeitos colaterais, mas o seu uso excessivo ela poderá causar reação alérgica na pele, tá? Trazendo aí um vermelhidão, inchaços e também coceiras. Tá? Bom, e quais são os efeitos energéticos da calêndula? Bom, essa planta tem benefícios maravilhosos, meus irmãos. Falando de espiritualidade. Veja, ela é uma planta que estimula o perdão, né? Mas não só o perdão, ela estimula o perdão, a purificação energética da pessoa e a prosperidade. E aqui, prosperidade espiritual. Veja só
os benefícios dessa planta, né? É maravilhosa, tá? Ela, então, na parte física, ela principalmente trata muito questões ligadas à derme, né, à pele, e na questão espiritual, a calêndula atua muito na questão do perdão, né, das questões emocionais, tá? Além disso, equilibra as energias das ervas quentes, propriamente por ser uma planta morna, né? Também ajuda a equilibrar e restaurar o corpo áurico, tá? Ajuda também a despertar a criatividade, ou melhor, acentuar essa criatividade. Então, pessoas que trabalham na área artística, né, ou outra área que se use, né, que se necessite a criatividade, também a calêndula é muito importante. Tá? Auxilia também a esquecer traumas, pela própria questão do perdão e também de traumas, meus irmãos, né? Não só o perdão, mas traumas diversos também, ou seja, o auto-perdão, né? Da própria pessoa em si. Então veja só que maravilha isso, né? Também ajuda a combater a apatia e o mau humor, né? Ela serve como um conforto para o coração e para o espírito, né? E aqui, quando falamos em coração, também podemos nos referir ao chakra cardíaco, né? Que é o quarto chakra, que fica lá no meio, né? Que é o chakra do ser. Então, ajuda a equilibrar esse chakra. Além disso, a calêndula eleva a frequência dos pensamentos. Também serve como energizante e revigorante espiritual. Tá? E ela aqui, obviamente, também não é uma erva cicatrizante apenas do corpo físico. Por ela ser uma erva do perdão, também é espiritual, né? Consequentemente, ela irá ajudar a cicatrizar esses conflitos, né? Aqueles traumas ou aqueles pensamentos ou energias negativas que despertaram tais conflitos, né? Então é maravilhoso isso daqui, meus irmãos, maravilhoso. Mais ainda, a calêndula ajuda a gerar satisfação, né? Um sentimento de satisfação. Também atrai prosperidade, no caso material também, mas não só material, como espiritual, né? E ainda ajuda não só a equilibrar, como a reconstruir os campos áurico, magnético e astral. Tá bem? E o uso espiritual da calêndula, ela também é usada para esse fim em chás, né? Para que a gente possa chegar àquelas finalidades que nós acabamos de ver. Também em banhos, em trabalhos e em limpezas espirituais. Tá bem, queridos? Muito bem, então chegamos ao final de mais um estudo, né? Agora das ervas mornas. E como vocês viram, não deixaram de ser tão fascinantes e maravilhosas quanto as ervas quentes. E que nos traz aí uma gama de ensinamentos, não é, meus irmãos? Essas plantas, elas, o que nós devemos, meus irmãos, ponderar é que essas plantas não trazem benefícios apenas materiais, mas também espirituais, não é? E por essa razão é que a gente se aprofunda na busca desses benefícios, né? A gente vai atrás, buscando, através da bibliografia e de pesquisas, enfim, até mesmo das próprias entidades que trabalham conosco, seja na Umbanda, seja no campo espiritualístico, para que a gente possa, ao chegar um problema, né, na nossa frente, ou nós mesmos estarmos diante de um problema,
espiritual, nós sabemos o que usarmos, o que a natureza nos coloca à disposição para que a gente possa usar em nosso benefício para resolver esses problemas. E como nós acabamos de ver, não diferentemente das ervas quentes, as ervas mornas não fazem só o papel de equilibrar ou neutralizar energias mais agressivas das ervas quentes. Elas também têm um papel, papéis específicos também maravilhosos, que nós acabamos de ver, né? Inclusive no tratamento de questões de vidas passadas, de traumas e bloqueios, enfim, né? Nós podemos usar essas ervas para auxiliar no nosso trabalho espiritual. Então é maravilhoso, meus irmãos, né? Realmente falar de ervas é fascinante. Então é isso, meus queridos. Nós encerramos aqui as ervas mornas e no próximo vídeo nós iremos finalizar então com as ervas frias. E aí fecharemos, né, essa série sobre ervas. E obviamente que depois, conforme vão chegando as solicitações, poderemos falar de outras, porque existem muitas outras que também são maravilhosas, mas que aí ficaria muito demorado, né? Muito tempo para ser estudado. Então faremos isso em outros vídeos, em outras oportunidades, tá bem, queridos? Então eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido bastante e voltaremos então na próxima com as ervas frias, finalmente, tá bom? Deixo aqui para vocês muito axé, um abraço fraterno, muita paz e muita luz. Tchau, tchau!